Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma nova ferramenta de edição de texto. Ela se chama Google Docs, tá? É um editor de texto, ele é gratuito, com uma vantagem de editar o texto, não importa onde, tá? E também eu consigo trabalhar ele de forma simultânea com os meus colegas. Por exemplo, eu tenho um relatório para fazer em dupla, tá? Ou um trabalho de conclusão em dupla. E estou aqui na minha casa e meu colega lá na casa dele, né? E aí a gente quer editar. O que acontece? Basta a gente entrar nesse Google Docs, né? Eu consigo editar aqui da minha casa de forma simultânea, tá? Com o do meu colega na casa dele. Ou seja, eu escrevo aqui, ele recebe lá e ele escreve lá, eu recebo aqui, de forma simultânea. Então pode editar, né, em diferentes pontos no mesmo documento. Com o Word, que a gente está acostumado, né, como é que funciona? Eu escrevo, tá? Salvo, envio por e-mail, meu colega vai lá, escreve, salva, me envia, tá? Claro, tem o OneDrive também, ele é possível, mas existem outras ferramentas também, como o Word, através do Dropbox, mas nunca de forma simultânea. De forma simultânea, o do Google Docs ele é um bom editor, tá? Então ele pode ser bem utilizado em tempos como este, né? Onde a gente está trabalhando à distância, né? E, e os trabalhos em duplas pode ser desenvolvido, né? Através do Google Docs dessa forma. Cada um vai editando em sua casa, né? O mesmo documento até ficar pronto e depois enviar para o professor. Tá? Então o que vocês precisam ter é a conta do Gmail, né? Então eu vou entrar no meu Gmail, tá? Vou pesquisar Gmail no Google, primeiro link aqui, aí vai me dar o Gmail. Tá? O que vocês precisam clicar é nesse ícone aqui, ó, Google Apps, fica do lado do ponto de interrogação aqui. Vocês clicam, tá? E ele vai te dar uma gama de aplicativos, tá? Desde a pesquisa, o Maps, o YouTube, tá? E a gente vai aqui no Documentos, tá? Tá carregando. Então aqui, ó, iniciar novo documento, eu posso iniciar um documento em branco, eu posso também iniciar um documento com um template, com um modelo já existente na internet, como esse de currículo, né? Esse aqui de carta, tá? E aqui também são as pastas, perdão, os arquivos que eu fiz, Anderson, né? Que abri aqui no Google Docs, que eu já utilizo essa ferramenta há um tempinho, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, documentos recentes, eu vou clicar aqui, ó, abrir seletor de arquivos, tá? O que eu vou fazer agora? Como a gente desenvolveu um relatório técnico, né, faltou só o resumo e a conclusão, né, eu vou importar esse meu relatório, que eu já tenho, né, e esse aqui é para os alunos que não têm o Word instalado e não querem comprar ou adquirir de alguma forma, tá? Então não precisa instalar o Word, então estou mostrando para vocês esse Google Docs, que é o editor de texto também, que tem a mesma função de edição, né, de textos. Então o que eu vou fazer aqui, ó, abrir arquivo, aqui está meu drive, né, compartilhados comigo, se alguém criou um documento que compartilhou comigo. Então eu vou aqui em upload, tá? E aqui ele pede para arraste um arquivo para cá. Então eu posso clicar no meu arquivo e enviar para cá, ou cliquem aqui, ó, selecionar um arquivo, tá? Ele vai aparecer uma janela, ó, essa janela, e eu vou importar meu arquivo .doc. Vou criar aqui em abrir. E ele está fazendo o upload. Tá? Dependendo do tamanho do arquivo, ele
ele demora e também dependendo da conexão da internet, tá? Que ele tá fazendo. Vamos esperar. Vamos ver. Ó, ele já abriu, tá? Então, aqui é o Grammarly, não. Então aqui é o meu relatório, tá? Que ele abriu, ele demora um pouquinho, tá? Mas eu carreguei toda aquela estrutura que a gente desenvolveu em aula, ó, ele já vem formatado. E eu consigo compartilhar para algum colega, né? Se eu estou fazendo ele em duplo. Né? Aqui no meu caso eu estou fazendo com um colega que chama Edson Silva, né? Eu criei esse nome, né? Mas eu poderia ir compartilhar com Edson Silva, tá? Pegar a conta dele do Gmail e enviar, tá? E aqui está toda a estrutura, né? Algumas coisas vocês precisam formatar, né? Ah, quebrou uma página. Eu venho aqui, dou um backspace e aí eu alinho, tá? Aqui também, ó, conclusão. E aqui bibliografia estado. Tá? Então é uma boa ferramenta, tá? Aqui eu consigo, deixa eu escrever aqui, ó, por exemplo, aqui eu consigo colocar ele negrito, aqui são as ferramentas, aqui itálico, sublinhado, aqui a cor, eu quero colocar vermelho, volto pro preto, tá? Aqui se eu centralizo a linha esquerda, a linha direita, ou justifico o texto, tá? Aqui também tem os marcadores, fazer uma lista, nem a gente está acostumado com Word, tá? E aqui que eu aumento o recuo, ó, o texto desloca à esquerda, ou diminuo o recuo, tá? Tá, feito isso, como é que eu faço agora para baixar ele, para eu ter na minha máquina local, né? Eu venho aqui arquivo, tá? Fazer downloads, tá? E ele sugere fazer no formato da Microsoft, né, do Word, tá? .docx ou em PDF. Depois que eu concluir o relatório, eu vou baixar ele em PDF. Tá? Ele abre aqui uma caixa, tá? Ele abre aqui uma caixa. Ó, ele é. Deixa eu só trazer ela. Aí, trazer. Aqui abre a janela de salvar como, né? Eu vou lá, por exemplo, na minha pasta que eu estou trabalhando. Ó, atividade 1, essa aqui, né? Eu escrevo lá, relatório, análise da lei de Ohm, Google Docs, por exemplo. E salvo. E aí ele baixa. Tá? E vocês podem executar na máquina de vocês. Tá? Vocês abrirem lá. Deixa eu só baixar de novo, vou repetir esse procedimento que... Deixa eu dar uma extensão errada aqui, vamos lá. Fazer downloads, documento PDF.
aqui, salvar como, essa aqui. Abriu esse documento, né? E eu vou lá na minha pasta, que era trabalhando aqui na atividade 1, né? Tô aqui e coloco lá o nome do relatório, tá? PDF. E mando baixar. E agora abriu aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, relatório.pdf. Se eu clicar, ó, ele vai me abrir o relatório, tá? Lembrando que tem que se formatar, tá? Aqui a gravata aí foi pro ano aqui na outra página. Aí vocês arrumam, tá? Vocês podem repetir esse passo infinitas vezes, tá? Professor, como é que salva ele? Não precisa salvar, tá? Ele salva automaticamente. Ele sempre vai salvar automaticamente. Então, era essa ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Foi até uma dúvida do Luiz, né, colega de vocês. Então vocês podem trabalhar, tá? Ele é gratuito. Tem a vantagem de dois trabalharem de forma simultânea. Um altera na casa, eu altero aqui na minha casa e meu colega lá tá alterando a casa dele, e assim a gente constrói um relatório de forma organizada, tá? Abraço, pessoal.